Bem-vindo ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivo a discussão de valores culturais, pedagógicos, artísticos, literários, de entretenimento, entre outros, das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto. Se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido. Voltamos depois da nossa vinheta. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, uma introdução, ela é necessária e, como toda introdução, foi elaborada a partir da compilação e gravação do material. Teremos estudo, ponderações e discussões de maneira virtual neste momento sobre quadrinhos enquanto forma de linguagem. Este vídeo, de um total de 3, é voltado quase que exclusivamente para professores e educadores que utilizam histórias em quadrinhos na sua prática, tanto em escolas tradicionais quanto em ambientes educativos. Também é voltado para aquele professor que teve pouca afinidade ou pouco contato com esta forma de linguagem que pode servir como ferramenta educativa. Eu sou professor, apaixonado por esta mídia, como vocês podem ver aqui atrás, mas tenho a exata noção de que quadrinhos, além de conhecimento e aprendizado, eles devem servir a trazer leitores para este mundo. Pois, como se diz comumente, as portas abertas para a leitura permitem ao sujeito, ao cidadão, ter uma nova visão do mundo que o rodeia. Tenho também a noção de que, neste momento, além de passar esse conhecimento, também estou na fase de aprendizado. Então, se você curtiu, tem sugestões, tem críticas, aproveite a área de comentários para escrever sobre essas ponderações. Seja educado para que não perca a sua razão. Temos também na descrição do vídeo e ao final dele o e-mail para que, se você estiver interessado em compartilhar material, sugestões de atividades, ele está aberto como meio de comunicação. Não esqueça de compartilhar se gostou deste material. Espero que esse primeiro passo seja um longo caminhar numa jornada produtiva. Antes de falarmos de histórias em quadrinhos propriamente ditas, é importante lembrar que o ser humano produz pinturas e desenhos gravados em paredões ou então em paredes de cavernas. Essas pinturas, esses desenhos, nós chamamos comumente de pinturas rupestres. E começaram a ser produzidas mais ou menos desde 40 mil anos antes de Cristo, feitas por grupos de humanos chamados caçadores-coletores. Nessas imagens, nós podemos notar que há uma representação principalmente de aspectos do seu dia a dia, como, por exemplo, caçadas, rituais mágicos religiosos, entre aspas, animais que conviviam com esses agrupamentos humanos, tanto no ambiente natural quanto no ambiente de caverna. Também podemos notar nessas imagens, nessas pinturas, que há um senso forte de narrativa e também uma representação, embora estática, de movimento.
Obviamente, nem todas as pinturas vão nos dar essa sensação de narrativa e vão nos dar a sensação de movimento, como, por exemplo, esta pintura rupestre gravada com mãos decalcadas de um agrupamento humano no nosso país vizinho, a Argentina, em que não há, obviamente, na imagem uma retratação de movimentação nem de narrativa. Entretanto, a figura ela nos mostra que há um senso de coletividade ao longo do tempo feita por esses seres humanos que habitaram essa região. Os egípcios também nos legaram imagens que mostram e narram seu modo de vida, produção de utensílios domésticos, de decoração, utensílios utilizados na guerra e no seu dia a dia, além da interação com o rio Nilo, que é importante para eles como modo de transporte, obtenção de água para consumo humano, agricultura e pecuária. Nesta imagem, temos uma jovem tocando um instrumento de sopro e, ao seu lado, duas figuras de dançarinas, duas moças dançando, que respondem ao som do instrumento. Então, nesta imagem, embora singela, temos uma representação de uma ação, de um movimento e também de uma intenção de mostrar e informar. Nesta imagem, que remete a tempos agrícolas, os próprios egípcios estão nos mostrando aqui nessa pintura uma situação vivida por um agricultor, onde ele prepara a terra, esse arado que ele segura é puxado por dois bois. Notem, por exemplo, que as patas estão em posição de movimento, embora seja uma imagem estática, e na mão esquerda ele brande aquilo que parece ser um chicote. Logo atrás dele vem uma moça com uma cesta que provavelmente contém as sementes que ela está jogando ao solo na representação da sua mão direita. Obviamente, depois desta semeadura, ou desse processo de semeadura, vem aquilo que se espera, que é a colheita. Então, a imagem de baixo, separada por uma linha grossa, que atualmente nós chamamos de sarjeta ou calha em histórias em quadrinhos, não que isto seja necessariamente uma história em quadrinhos, é um meio de comunicação para deixar como legado que, neste período que está acontecendo o processo de semeadura, o processo de aragem da terra, a terra deu frutos, ou seja, foi semeada, as plantas germinaram, elas frutificaram e geraram bens de consumo, tanto para esses dois agricultores, quanto para o gado e, querendo ou não, para um povo. Em 113, 114, o imperador Trajano mandou produzir uma coluna apelidada de Coluna de Trajano, na qual, em relevos, ele conta a história das várias batalhas, que ele teve com os dácios, saindo, portanto, vencedor. Possivelmente é uma das primeiras tentativas de fake news da história, literalmente gravadas em pedra. Quando muito, esse imperador teve ali um empate técnico com esse povo que, vira e mexe, ele entrava em guerra. Mas podemos pensar também que
esta coluna, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É mostrar ao povo, principalmente para aqueles que estavam longe do campo de batalha, para aqueles que ficavam no palácio, no séquito, digamos, do imperador, que ele, além de vir para governá-los, ele estava ali para protegê-los de uma possível invasão ou de possíveis invasões, e também ele tinha o poder de conquistar territórios para o império que serviriam de algum modo a ele ou a outros. No início do século XI, tivemos aí a produção de uma tapeçaria chamada Tapeçaria de Bayeux, em que ela narra a Batalha de Hastings, vencida por Guilherme II, ou Guilherme o Conquistador, com o exército normando, conquistando com isso a Inglaterra. Então, nessa narrativa, podemos fazer um pequeno recorte para mostrar uma cena de batalha, onde temos no canto esquerdo um soldado em que ele atinge a montaria de um cavaleiro inimigo com seu machado, e esse cavaleiro inimigo está ali já pronto para batalhar com ele, com a sua espada em riste e o escudo pronto para desferir ou se proteger de algum golpe. Esse é um poder muito grande da imagem. Pensando nesse poder da imagem, na igreja, durante a Idade Média, a fim de manter a fé do povo, que, devemos lembrar, a maioria das pessoas era iletrada, era analfabeta, foram colocadas imagens nesses locais, nessas igrejas, de maneira deliberada, em sequência, que mostram o Cristo sendo julgado, condenado, passando pelo sofrimento do açoite, da Via Crucis e também do Calvário e a crucificação. Logo depois, ele é retirado da cruz, enterrado numa tumba, e após alguns dias ele retorna dos mortos, passando a mensagem de que havia uma vida após a morte e que quem fosse justo nesta terra teria direito a esse lugar que os cristãos costumam chamar de céu. Caso a pessoa não entrasse nesses preceitos de justiça, mansidão, seria condenado a um inferno. Note que as imagens, ao longo do tempo, elas têm um apelo, elas têm um poder narrativo, elas têm um propósito. As imagens para as pessoas letradas ou iletradas, seja do nosso tempo ou de tempos remotos, têm um tremendo poder de concentração de informação. Elas nos contam histórias, nos passam, inclusive, conhecimento. Por isso, a necessidade de uma alfabetização da imagem e o uso de histórias em quadrinhos, nos meios pedagógicos, ela tem, o uso das histórias em quadrinhos nos meios pedagógicos tem esse poder de instrução. Os seres humanos, ao longo do tempo, foram categorizando, caracterizando, organizando objetos e criando sistemas racionais para que esses objetos, ao serem estudados, ao serem classificados, tenham um valor agregado a ele, seja um valor material, seja um valor, digamos, imaterial. E isto não foi diferente com as artes. Os quadrinhos também são uma forma de arte e, portanto, são passíveis de serem estudados, são passíveis de serem categorizados. Então, nessa categorização das artes, os quadrinhos estão
na 9ª posição dessa classificação, que não tem muito objetivo prático, é apenas, digamos, de curiosidade, e por isso também são chamados de nona arte. De acordo com o país ou local onde as histórias em quadrinhos são lidas ou produzidas, elas recebem uma designação. Por exemplo, aqui no Brasil, nós as chamamos de histórias em quadrinhos, mas também podemos designá-las por gibis. Gibis por quê? Porque antigamente as histórias em quadrinhos no Brasil havia uma revista chamada Gibi que compilava várias HQs. Nos Estados Unidos e no Canadá e também no México podem ser chamadas de comics, comic book, sequential art ou graphic novel. O termo graphic novel também já foi incorporado a essa designação no Brasil de como as histórias em quadrinhos podem ser chamadas. Na Argentina são chamadas de historietas, na Espanha de tebeos, por conta de uma revista que também compilava HQs chamada TBO. Em Portugal, na França e na Bélgica são chamadas de BDs. Em Portugal, por conta da tradução aí de bande dessinée, da França e da Bélgica, em Portugal são chamadas de banda desenhada. No Japão, mangá, Coreia, manhua, na Itália, fumetti, que foi principalmente por conta aí do balão, receberam essa designação. E em Angola, país africano, recebe a designação de histórias aos quadradinhos. Então, cada lugar onde as histórias em quadrinhos são publicadas, elas podem ter uma designação diferente. Mas é bom lembrar que qualquer história em quadrinhos, independente do nome que receba, é uma HQ. O ser humano, conforme foi evoluindo e por uma questão de adaptação, sobrevivência, conhecimento e cultura, foi criando processos de classificação, de categorização de rótulos e conceitos e organização e associação de objetos. As artes passaram por isso, os quadrinhos, enquanto forma artística de expressão e objeto de estudo, não passariam incólumes a esta característica humana. As histórias em quadrinhos ou os quadrinhos, eles carecem de uma definição que possa agradar a gregos e troianos, enquanto conceito. Não há uma cláusula pétrea para definir o que sejam quadrinhos, mas temos que entender que na sua forma estabelecida há elementos em comum à maioria dos estudos feitos com esta forma de linguagem. Alguns autores, inclusive quadrinistas, já tentaram fixar um termo de definição do que sejam quadrinhos. Como dito anteriormente, agrada a uns e desagrada a outros. Pode ser que no processo em que vamos conhecendo melhor esta linguagem, esta forma de expressão, esta mídia, um dia nós teremos essa definição mais precisa do que sejam quadrinhos. Até lá, temos que nos ater a alguns aspectos que estão interligados entre si e que, querendo ou não, estão dando um norte para uma definição do que sejam quadrinhos. Will Eisner, no seu livro Quadrinhos e Arte Sequencial,
ele era um autor tanto de quadrinhos, propriamente dito, então ele era um quadrinista, contava histórias por meio desta mídia, mas também era um divulgador da mídia e de processos produtivos desta mídia. Então ele nos expõe nesse livro esse argumento de que o leitor deve ter habilidades interpretativas, tanto dos aspectos visuais e verbais, para que possa compreender uma HQ. O autor Scott McCloud, no seu livro Desvendando Quadrinhos, ele tenta, inclusive, ampliar a definição do Eisner para quadrinhos. Ele tenta dar uma ampliada nessa visão, mas ele coloca nessa definição que uma história em quadrinhos deve transmitir informações, deve produzir no leitor uma resposta. O autor Thierry Groenstein, no seu livro Sistema de Quadrinhos, trata quadrinhos como um sistema em que a união dos elementos que fazem parte dessa história, desse rótulo que nós chamamos de quadrinhos, devem ser produtores de sentido. Não pode ser um conteúdo em que o leitor não entenda nada. Leila e Roberto Iannone, no seu mundo das histórias em quadrinhos, tratam também os quadrinhos como um sistema, com a interligação entre desenhos e texto, quando existe esse texto. Quadrinhos, para ficarmos num aspecto mais prático, tem essa interligação sistemática entre o conjunto das imagens e o conjunto textual, para que o leitor possa interpretar a mensagem, entender a história que está sendo contada, mas mais do que isso, o leitor deve ser um leitor alfabetizado na questão do uso das imagens, porque senão vamos ter aí mais um analfabeto, que é o analfabeto imagético, o analfabeto visual, como nos diz no livro Os Quadrinhos, Antônio Luiz Canin. Uma história em quadrinhos, ela é resultado da união entre imagens e elementos textuais, sendo que o elemento textual ele pode ser suprimido em alguns pontos ou em toda a sua totalidade. Então não teremos nesta história a questão textual representada por balões e nem recordatórios. Quando muito, teremos nessa história representações de sons que são as onomatopeias deixadas em pontos estratégicos durante esta HQ. Vamos fazer aqui um exercício em que temos uma balança com dois pratos, em que em um prato vamos dispor o texto, no outro prato vamos dispor o conjunto das imagens. Certamente que o prato das imagens ele será mais pesado. Nesse caso, peso significa o grau de importância do elemento na história. Se eu tenho uma história com texto e imagens, ou apenas com imagens, esse elemento, ele naturalmente, num primeiro momento, ele é o mais pesado.
Entretanto, nós vamos ter aí histórias que não são esteticamente agradáveis aos olhos do leitor. Lembrando que esta mídia, o que nos chama a atenção literalmente, ou o que nos salta aos olhos, é o conjunto de imagens em sequência. Então, essas histórias em que elas são esteticamente inferiores ao nosso gosto, devem ter o texto e a narrativa gráfica e visual se sobressaindo para que o leitor possa chegar ao final dessa história e ter esse processo mental de conclusão. Quando uma história tem o texto e a imagem em complementaridade, os pratos desta balança, eles ficarão em equilíbrio, ou seja, na mesma altura. Esse processo vai ser percebido pelo leitor quanto maior for o seu contato com as histórias em quadrinhos. Não é um processo fácil, ele vem com o tempo, ele vem com esforço. Como as histórias em quadrinhos são feitas nos mais diversos estilos, tanto os autores quanto os leitores devem se alfabetizar nesta mídia. Deve fazer parte da questão autoral, de quem se dispõe a contar uma história nesta mídia, conhecer a sua linguagem, assim como o leitor também deve conhecer esses aspectos. Afinal, nós estamos falando de uma forma de expressão. As histórias em quadrinhos, para alguns autores, são consideradas como um hipergênero. Então, existem gêneros ligados a ele, que também comumente nós chamamos de quadrinhos. Então, nós vamos utilizar aí como imagem para esse hipergênero, que é aquilo que nós chamamos comumente de histórias em quadrinhos, representada por uma situação cringe, entendedores entenderão, desse guarda-chuva. Não é o melhor meio de representação, mas como estamos trabalhando com uma questão visual aqui no vídeo, o guarda-chuva, ele é e vai ser utilizado aqui como exemplo. Então, esse guarda-chuva que nós chamamos histórias em quadrinhos é um hipergênero. Abaixo dele, ou naquilo que ele guarda, nós teremos vários gêneros também de quadrinhos sendo abarcados pelo hipergênero. Então, um desses gêneros pode ser histórias em quadrinhos que tratam de temas jornalísticos, históricos ou baseados em fatos. Teremos também histórias biográficas e autobiográficas, de super-heróis, heróis que podem ser nacionais ou podem ser estrangeiros, principalmente vindos aí da América do Norte, representados pelos heróis da Marvel e da DC. Temos também de faroeste, pirataria, que aqui no Brasil, anteriormente, década de 50, faziam muito sucesso em nossas bancas, quando elas existiam. Temos aí também histórias em quadrinhos que tratam especificamente de temas fantásticos, HQs eróticas, HQs com cunho de temas científicos e de ficção científica, de humor e infantil,
clássicos da literatura, religiosas, tiras e charges e também histórias de romance. Então, as histórias em quadrinhos, como meio, elas são consideradas um hipergênero. Quando nós nos referimos a histórias em quadrinhos que trabalham, por exemplo, com temas científicos, esse tema científico é um gênero. Obviamente, em cada gênero, nós vamos encontrar subgêneros dentro deles. Então, podemos ter aí, dentro das histórias, por exemplo, religiosas, algumas que vão tratar do cristianismo, de budismo e assim por diante. Então, as histórias em quadrinhos, elas, quando falamos comumente, elas são um rótulo que é chamado de hipergênero, e dentro desse hipergênero vamos ter os gêneros e subgêneros também chamados de quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas estão inseridas naquilo que nós chamamos de narrativas, especificamente num campo chamado narrativas gráficas. E, como tal, ela é uma linguagem, vamos dizer, híbrida. Entretanto, isso não desmerece essa forma de expressão, que une tanto a imagem quanto o texto na sua estrutura comunicativa, que é única. O autor Daniele Barbieri, em seu livro As Linguagens dos Quadrinhos, ele propõe 4 tipos de relações entre os quadrinhos e outras formas de linguagem, como veremos a seguir, e ilustraremos também após esta pequena explanação. A primeira relação é a de inclusão, pois, como referi anteriormente, os quadrinhos eles estão no campo das narrativas. A segunda relação refere-se à relação de geração, em que esta forma de linguagem ela foi gerada a partir de outra, como, por exemplo, a partir de ilustrações. A terceira relação é a de convergência, em que existem aspectos parentais, digamos assim, por terem formas de expressão comuns com outras formas de linguagem, como, por exemplo, as pinturas, fotografias e também, principalmente, com o desenvolvimento da imprensa. E, por último, mas não menos importante, seria a relação de adequação, que é o processo de imitar ou tentativa de imitar ou reproduzir uma forma totalmente diferente de expressão como esta. Lembrando que os quadrinhos, eles, por serem feitos de imagens, imagens estáticas, eles precisam gerar um certo dinamismo nesse espaço que nós chamamos de página. Então, os quadrinhos necessitam absorver outras linguagens, outros aspectos de linguagens, para que eles se tornem aquilo que eles são, uma forma artística e uma forma de comunicação. O ser humano produz imagens desde mais ou menos 40 mil anos antes de Cristo, como já vimos anteriormente. Essas imagens, para transmitir alguma informação, elas dependem intrinsecamente do meio ao qual
elas estão ligadas. Por exemplo, a parede de uma caverna, a parede de um templo, uma sequência de relevos contando uma história, como já explicitado anteriormente, e também uma página de papel, ou mais modernamente ou contemporaneamente, uma página de internet. A criação de uma imagem tem por objetivo, seja simbólico, seja para transmitir uma ideia, uma informação ou relatar algo, a técnica do artista. As imagens mais eficazes transmitem as mensagens também igualmente eficazes. Embora as histórias em quadrinhos sejam parentes da ilustração, enquanto arte, elas têm algumas diferenças. A ilustração, enquanto forma artística e também de informação, ela é apenas um fato ou uma ação congelada num tempo e num espaço de um meio que está sendo utilizado. As histórias em quadrinhos também utilizam ilustrações congeladas, com sua ação no tempo, no espaço e no meio. Entretanto, diferentemente das ilustrações, elas são feitas de sequências ou de outras ilustrações em sequência para contar um determinado fato ou contar uma história. Existe um antes, um durante e um depois nessa história contada por imagens, ilustrações em histórias em quadrinhos. Quando analisamos uma ilustração, seja a ilustração única como forma artística, separada e isolada, devemos observar algumas características para essa análise. A primeira característica é se há ou não traços para a elaboração dessa imagem, ou combinação, dependendo da situação, de cores para representar texturas que retratam um corpo, um objeto e assim por diante no que temos na ilustração. O segundo item é o enquadramento, no qual a ação foi congelada. O terceiro, se há uma representação caricatural, cartunesca e, por que não dizer, realista dos eventos que estão sendo mostrados na ilustração. E, por último, analisar a ambientação da cena. Não devemos deixar de levar em consideração a cor utilizada para a elaboração, para a análise de uma ilustração, se ela foi feita em preto e branco ou se ela foi feita com a combinação de cores. Na ilustração, feita utilizando o personagem do Maurício de Souza, chamado Chico Bento, podemos ver os 4 aspectos que embasam uma análise de uma ilustração: o traço, o enquadramento, a representação dos personagens e a ambientação. Por conta do tipo de representação feita pelo artista, apesar do tom sério que a cena nos remete, do Chico estar sendo perseguido por uma onça, temos um tom caricatural e cartunesco na ilustração. Lembrando, isto não é uma história em quadrinhos. É baseada num personagem de histórias em quadrinhos. Por que não são quadrinhos ou não é uma história em quadrinhos? Porque não existe um antes e também não existe um depois desta ação. Mas essa ilustração, ela está cheia de informação. Podemos inferir, analisando a cena, como tudo começou.
ela nos apresenta o personagem com um lápis azul em uma das mãos e no corpo da onça temos o rosto em estilo cartoon do próprio Chico, feito com a técnica de ligar os pontos utilizada com as pintas do animal. Note que o tom é sério, mas pelo tipo de ilustração, o enquadramento, as cores utilizadas, embora nós não tenhamos um traço, temos aí uma representação de figuras concretas utilizando linhas e texturas de cores feitas de maneira digital. Então, o artista, ele nos apresenta, de um lado, um tom sério, que é a perseguição do Chico Bento por uma onça, mas o que ele tem como objetivo desta cena é nos fazer sorrir, porque ele utilizou esse tom cartunesco na representação tanto do Chico quanto da onça, com os seus olhos arregalados, a boca aberta e a posição dos seus corpos no movimento dessa ação. Então, o conjunto, ele nos faz rir. Por que nos faz rir? Porque toda a informação que precisamos, ela está contida nesta imagem, passando pela expressão do Chico, com seus olhos arregalados, os seus dentes também retratados de maneira exagerada, com a boca aberta, a onça e o desenho feito no couro do animal. E ainda, se não bastasse isso, ainda temos do lado direito, no canto inferior, creio eu, que uma perereca dizendo mais ou menos assim: sai da frente, que lá vem um trem. Voltemos a essa ilustração egípcia, que já vimos anteriormente, em que é retratado um momento de aragem do solo e também de plantio. Então, podemos notar que há um sentido de narração contido na imagem, ao mesmo tempo em que podemos ver, como nas histórias em quadrinhos, há um aspecto ilustrativo de um evento ou uma ação sendo retratado num tempo congelado no meio, que pode ser uma caverna, pode ser, no caso, uma parede, ou então utilizando algum meio de impressão. Assim como os artistas desse tempo, desta ilustração egípcia, utilizaram um meio para narrar uma história, as histórias em quadrinhos também utilizam um meio, e no caso nós temos técnicas muito semelhantes entre a ilustração retratada e também a ilustração retratada ou feita para contar uma história, especificamente uma história em quadrinhos. Podemos utilizar esta imagem para analisar, segundo o autor Daniele Barbieri, relações entre quadrinhos e outras formas narrativas. O primeiro ponto a ser ressaltado é que, assim como as HQs narram uma história, um evento, um fato, esta ilustração também o faz. Só que, diferentemente das histórias em quadrinhos, que são mais ou menos recentes,
essa ilustração, em seu objetivo de ilustrar um fato, é anterior ao surgimento dos quadrinhos. As linguagens dos quadrinhos se baseiam em outras linguagens previamente estabelecidas. Nesta imagem, também podemos analisar a relação de geração, que é como a imagem ela foi gerada, ou foi feita, ou foi produzida, e em que meio ela está, que é a pintura, o traço, entre outras técnicas. E essas técnicas elas podem ser replicadas dentro de uma história em quadrinhos, e quando não podem ser replicadas, elas podem sofrer uma adaptação para chegar o mais próximo possível dessa técnica de geração de uma ilustração. O terceiro aspecto é a questão da convergência, onde temos formas de expressão parentais, ou seja, anteriores a alguma linguagem, em que essa geração parental pode ser utilizada por outra narrativa ou por outra forma de expressão. Então, neste caso, esta imagem, para ter chegado até nós, foi preciso ser fotografada, gerar um arquivo para impressão e ser replicada. As histórias em quadrinhos também utilizam esse tipo de forma para a sua replicação. Eu posso fotografar, posso gerar um arquivo que vai ser replicado em várias páginas dentro de um livro, por exemplo. Então, nós estamos vendo apenas nesta ilustração de alguns milênios, 3 aspectos das relações que o Daniele Barbieri estabelece no seu livro sobre as linguagens dos quadrinhos. Das 4, nós temos 3. A última, que é a adequação, nós veremos a seguir. Aqui eu vou pedir licença e me ausentar temporariamente para mostrar mais detalhes desta explanação e para facilitar a imersão neste ponto de análise e de ponderações. Sei que vocês vão sentir a minha falta, mas daqui a pouco eu volto. Antes de tudo, uma questão. Eu não sei com exatidão se há ou não uma sequência de imagens à direita mostrando continuação. Então, nós vamos tratar esta imagem como ela está sendo mostrada nesse momento. E, neste ponto, ela nos serve perfeitamente neste estágio. Como podem notar, temos 2 níveis nesta pintura, onde o primeiro nível, que é o nível superior, ele nos mostra processos de aragem do solo e semeadura acontecendo ao mesmo tempo. O nível inferior nos mostra o resultado desses processos, que são as plantas germinadas, crescidas e repletas de frutos. Entre os 2 planos há uma linha grossa que os separa e que será equivalente àquilo que nós chamamos de sarjeta ou calha de uma história em quadrinhos. Estamos extrapolando em alguns conceitos e isto pode ser ou não uma história em quadrinhos.
Pois bem, essa linha podemos considerar como uma ideia genial dos artistas, se essa pintura for deste modo. Porque a linha ela funciona tanto como plano de terra para a aragem e a semeadura, e suporte, obviamente, para as patas dos bois e as pernas dos seres humanos, os pés dos seres humanos. E ela serve também como separação de planos, ok? Então, temos aqui, nessa imagem superior e na inferior, há um lapso de tempo em que não é mostrada a germinação. Então, nós podemos inferir algumas coisas. Por exemplo, os artistas não tiveram espaço suficiente para fazer a representação desse processo de germinação, não sabiam como representar essa situação em fragmentos, o que provavelmente seja meio que duvidoso da minha parte, mas tudo bem. E a terceira é que poderia estar utilizando aquilo que nós chamamos modernamente de elipse nas histórias em quadrinhos, que é o processo de escolher o que vai ser ou não mostrado num quadro. Então, neste caso, não houve a necessidade de se mostrar o processo de germinação, porque quando você passa do plano superior para o plano inferior, você usa a sua imaginação e preenche essa lacuna. Então, nós temos aí 3 coisinhas a se pensar. Mas não é para isso que nós viemos aqui. Vamos lá. Então, vamos imaginar que entraremos nesse espaço que é a linha entre os 2 níveis. Iremos trabalhar com 2 mídias neste momento. Uma estática, que é esta imagem, e outra que é cinemática. Então, neste vídeo, temos, de forma acelerada, de poucos segundos, o processo de germinação acontecendo. Por obviedade, não são as sementes lançadas na imagem egípcia. O que podemos notar aqui, por conta da presença deste filme, ou deste processo cinemático, é que faltava exatamente aos egípcios esta sequencialidade para tratar o tempo e o processo que levou à germinação e ao crescimento daquelas plantas. Então, os quadrinhos, enquanto forma de linguagem, eles conseguem trabalhar essa questão, adequando a sua linguagem, pegando o processo cinemático, cinematográfico ou de movimento e inserindo com adaptações para o seu meio estático. Note que as histórias em quadrinhos, como forma de expressão, elas foram reunindo e acumulando ao longo do tempo ferramentas, processos, técnicas que culminaram no seu enriquecimento como narrativa e forma de linguagem. Então, neste relato que foi colocado aqui, extrapolado, pode-se perceber a 4ª relação colocada pelo autor Daniele Barbieri, que nós já vimos anteriormente, que é
a questão da adequação dos quadrinhos como forma de arte. Eles englobam e adicionam camadas ao seu modo de narrar histórias, alguns ou algumas camadas vindas de meios igualmente estáticos e de outros meios cinematográficos, para fazer com que esta arte funcione com o objetivo de transmitir uma mensagem, de narrar algo. E retomamos o processo após a germinação, que é a representação das plantas crescidas e repletas de frutos. Veremos a seguir como os quadrinhos representariam esta germinação, se adequando ou absorvendo processos do meio cinemático ou do cinematográfico para fazer essa representação. Vamos seguir. Voltamos à nossa ilustração, que é dividida em duas tiras. Na tira superior, vemos o processo de arar o solo e o processo de semeadura, e na tira inferior, o resultado desse processo, que é a plantação vistosa, rica em frutos, sementes, gerando tanto riqueza material para esse agricultor, quanto para um povo. Entretanto, o que não temos aí entre uma imagem e outra é exatamente o processo da germinação. Ela fica inferida por conta desse processo de passar os olhos de uma imagem para outra. Então, nós vamos ter aí, agora, nesse meio estático, que contar esse processo. Então, na quarta relação estipulada pelo Barbieri, pelo pesquisador Barbieri, ele nos diz que os quadrinhos fazem uma adequação com a utilização de recursos de outras linguagens. Então, nós vamos ter que mostrar esse processo da germinação utilizando a linguagem cinemática. Obviamente, como estamos trabalhando com um meio estático, nós não temos esse recurso de representação por movimento, como existe no cinema. Lembrando, cada segundo de uma projeção cinematográfica, seja uma animação, seja um filme, por exemplo, ele depende da captação de pelo menos 24 imagens captadas em sequência e congeladas naquilo que se chama de frame, para serem projetadas num aparelho e darem a sensação de movimento. Então, por exemplo, o filme O Hobbit, da série O Senhor dos Anéis, ele tem, por exemplo, 48 frames por segundo. Então, ele tem aí uma sensação de movimentação muito mais fluida do que, por exemplo, um filme feito com 24 frames por segundo. Então, o desenhista ele vai manipular as dimensões do tempo e do espaço para permitir que o leitor tenha essa sensação de movimento que num meio que sabidamente é um meio estático. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos essa manipulação, criamos essa tira horizontal, que ela vai nos representar esse processo de germinação. Então, a tira do meio, ela vai representar o ponto em que teremos um antes e um depois a essa ação.
Então, esta ação, ela pode ser feita de diversas formas. Aqui, por conta exatamente do nosso espaço limitado de tela, espaço limitado por essa ilustração, eu segui esta linha que vai ser colocada aqui, que é uma sequência na horizontal progressiva do crescimento de uma planta até gerar um conjunto de plantinhas que, quando chegar no último quadro, você tem ali a sequencialidade e automaticamente você, chegando no último quadrinho, vai até a última tira e você compreende o que estava sendo retratado, por exemplo, pelo artista. Aqui, esse artista gênio da lâmpada, não é? Então, nós temos aqui uma sequencialidade da direita para da esquerda para a direita, mostrando essa questão do tempo como fator para que a planta possa crescer. Então, em cada quadrinho, temos um tempo entre um e outro, novamente, até que cheguemos no último, com as plantas crescendo. Então, nós estamos dando uma sensação de movimento, como se fossem os frames captados ou as imagens captadas e gravadas em frames, como acontece no cinema. Esse processo nós chamamos de fatiar o tempo nos quadrinhos. Espero que tenha servido como ilustração. Os quadrinhos, como nós vimos até agora, e também não foram mostrados de maneira plena, eles são uma construção e resultado de uma sedimentação de técnicas e conceitos narrativos ao longo do tempo. A pergunta que não cala é: quem inventou os quadrinhos? Por consenso, atualmente, supõe-se que o primeiro a contar histórias utilizando essa questão da sequencialidade foi um professor em Genebra chamado Rudolf Topfer. Ele utilizava no início essas tiras para contar histórias, divertir os seus alunos com aventuras leves, frívolas e até rocambolescas dos personagens retratados nessas histórias. Note que isto são os primórdios daquilo que nós chamamos de histórias em quadrinhos. Então não podemos comparar com o que nós temos atualmente nesta forma de expressão e de comunicação, que é o resultado de processo de adaptação, processo de inserção de elementos ao longo desse tempo, a partir, historicamente, do Topfer. Então, nessas tiras do Topfer, nós podemos notar características como a sequencialidade e temos também a inserção do elemento texto. Embora o elemento texto não esteja no quadrinho em si, ele vai estar logo abaixo, numa tira, vamos chamá-lo, entre aspas, de recordatório, para preservar a imagem. Assim como o Topfer, outros autores também tiveram essa preocupação da preservação da arte em detrimento do texto. Podemos imaginar, fazendo uma analogia com o cinema, principalmente com o cinema mudo, em que
De tempos em tempos, durante a projeção de ações numa história cinematográfica, era parada para ser apresentada uma plaquinha com um diálogo, com uma explicação, com um recordatório. E depois, após o tempo de leitura, voltava-se novamente à ação. Então, nós podemos pensar as histórias em quadrinhos como esse início do cinema, embora esta história ou esse conjunto de histórias do Töpfer, eles vêm antes do cinema. No final do século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, alguns artistas começaram a se destacar nesta forma de comunicação. Um desses artistas foi Richard Outcault, que criou o personagem The Yellow Kid, ou o Menino Amarelo em português. Neste quadrinho, Richard Outcault começa a trazer para dentro do quadro a questão textual. E o texto, que vai representar pensamentos e observações do personagem, vai ser projetado no blusão ou camisão amarelo desse menino. Também foi nas tiras do Yellow Kid que apareceu pela primeira vez o elemento que vai caracterizar para muitos os quadrinhos, que são os balões. Então, o balão aparece pela primeira vez numa tira do Yellow Kid chamado The Yellow Kid and His New Phonograph, ou O Menino Amarelo e Seu Novo Fonógrafo. A partir daqui, temos a representação de fala de personagens que vai ser incorporado em todas as histórias em quadrinhos. Richard Outcault, principalmente para os americanos, é tido como o pai dos quadrinhos por conta dessas duas características: a introdução do texto dentro do quadro e a criação dos balões. Um dos pioneiros das histórias em quadrinhos no mundo foi Angelo Agostini, que no dia 30 de janeiro de 1869 publicou aquela que é considerada a primeira história em quadrinhos nacional, intitulada As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. Nesta história, ele narra a vida de Nhoquim, que é um moço rico do interior de Minas Gerais e que fica enamorado por uma moça pobre. Seu pai, não concordando com este tipo de situação, envia Nhoquim para a cidade grande, especificamente a cidade do Rio de Janeiro, onde está a sede do governo brasileiro e também está instalada a corte de Dom Pedro II. Ele passa por algumas desventuras e o autor aproveita esta história em quadrinhos para fazer críticas às situações cotidianas, sociais e políticas vigentes na sociedade brasileira, além de problemas urbanos. Note que nesta história, que tem imagens em sequência, não existe texto dentro do quadro. Então, esta é uma forma comum no início das histórias em quadrinhos, o texto estar fora de cada quadro, para preservar a sequencialidade das imagens dentro desse espaço. Também, de Angelo Agostini, em 1886, foi publicada uma história em quadrinhos
em que ele critica abertamente a situação que os negros ainda viviam no Brasil. Ainda faltam 3 anos para a assinatura da Lei Áurea. Então, estamos vivendo a questão da escravidão muito premente na nossa sociedade daquela época. Então, ele narra a história de um negro que ele é capturado, levado para uma prisão, vai ser julgado e também condenado. Condenado a açoites e outras mazelas que um negro passava naquela época. Então, Ângelo Agostini aproveita esta história para criticar essa situação que talvez seja a pior forma de degradação humana já realizada aqui no Brasil e criticar a família real que está instalada no Rio de Janeiro. Ângelo Agostini, ele dá nome a um prêmio das HQs nacionais chamado Prêmio Ângelo Agostini, que todo ano, no dia 30 de janeiro, que é o Dia do Quadrinho Nacional, são premiados os autores do ano por suas contribuições às histórias em quadrinhos nacionais e também aproveita-se para fazer o resgate de autores que tiveram alguma relevância no passado deste mundo de histórias em quadrinhos. Os quadrinhos, como forma de comunicação, eles devem o seu desenvolvimento a profissionais do traço e da escrita, principalmente no decorrer do século XX. Não devemos tratar quadrinhos como forma de arte ou de expressão marginal. Assim como a literatura é valorizada, e olha que nós temos trabalhos que não valem o papel em que foram impressos, os quadrinhos também devem ser valorizados. Quadrinhos e literatura, embora utilizem meios de impressão semelhantes, meios de reprodução também semelhantes, para transmitirem conhecimento, para contarem histórias, não são a mesma coisa. Quadrinhos são uma forma de linguagem em que, para apresentarem sensações, transmitirem uma ideia, utilizam códigos próprios. Também utilizam processos cognitivos próprios para se fazerem compreender e entender. Quem sabe, quando os quadrinhos forem compreendidos, eles possam ser colocados no patamar que merecem.